Vamos virar a página, está aqui o Ricardo Agéia, já deu o seu boa tarde. Novamente eu agradeço a sua presença aqui. Legal, viu, Ricardo? Você está com a gente aqui. Eu que agradeço. Legal. Ricardo, a gente entra sempre direto no assunto que envolve a sua gestão, né, a frente do Guarulhos, mas hoje eu quero pegar você de uma outra forma, começar com você esse papo gostoso de uma outra forma. Mostrar para o telespectador quem é o Ricardo Agéia, né, falar um pouquinho da sua vida, da sua origem, e meu telefone está tocando aqui, a produção fica brava, isso porque ele me avisou, hein? Isso porque ele me avisou. Mas acontece. O programa ao vivo tem disso. Eu sempre esqueço. Bom, Ulisses, eu nasci na Zona Norte de São Paulo, na Vila Guilherme. Estou em Guarulhos há quase 30 anos. É a cidade que eu adotei. Eu não quero sair daqui nunca mais. É uma cidade que é melhor eu ser grande aqui do que pequeno em São Paulo. Então eu amo Guarulhos. Sempre enxerguei dessa forma. Enxerguei no clube de futebol uma oportunidade de poder fazer um trabalho para a cidade, entregar alguma coisa de valor para a cidade. Sou formado em Direito pela FIG, sou casado com a Camila, tenho um filho, João Miguel. Um beijo para a Camila e para o João Miguel. De 3 aninhos. Não, João Miguel é VV Velo, que agora ela postou que é VV Velo, um time da Holanda, lá, que eu ganhei uma camisa quando estive lá em Amsterdã. E sou cartorário há mais de 25 anos no primeiro cartório de notas, onde estou lá enraizado, né? Hoje o primeiro cartório de notas está localizado na Praça Getúlio Vargas. E o Guarulhos é a minha grande paixão, né? As pessoas à minha volta acham, e algumas pessoas mais próximas tentam me impedir de continuar às vezes, né? De achar que é uma loucura. Mas como eu te disse, eu não consigo mais, a gente já está muito enraizado no projeto. E daqui para frente a tendência é só melhorar. Essa aproximação sua com o AD Guarulhos, você tinha uma vivência lá atrás, na juventude, uma ligação? Meu irmão chega para jogar aqui. Quando nós chegamos em Guarulhos, nós já praticávamos esporte, jogávamos futebol, jogávamos no Macedo, que nós viemos morar no Macedo. Né? O Macedo, de certa forma, é muito ligado ao Vila das Palmeiras, ao AD Guarulhos. Enfim, meu irmão começou a jogar na base e começou a trabalhar no futebol. E aí eu comecei a acompanhar o time em função do meu irmão. E o meu irmão brincava comigo, Tassi ainda nem era o presidente naquela época, era o Vartoca, dizia o seguinte, que o AD Guarulhos podia ter uma gestão um pouco mais profissional, né? E um pouco mais jovem, mais moderna, e me colocou essa semente no coração. E eu comecei a frequentar o bar. E com eles lá no dia a dia, comecei a gostar. Lá vem bastante gente bacana, frequenta o Bar do Curão, o ambiente do Vila, né? Tinha sempre boas comidas, né? Um bom samba. Só queria fazer, desculpa te interromper, presidente, mas estamos falando do Guarulhos, que lá atrás começou como Vila das Palmeiras, né? Que a gente trata lá como Vila ainda. Sim. Internamente eles tratam como Vila ainda, estão muito enraizados como Vila. E aí a gente foi pegando amor e foi criando uma oportunidade de ser presidente, de tentar, e o Tassi sabe disso, me acompanhou bem, muito jovem, inexperiente, ainda um pouco exagerando com algumas coisas, normal, né, Tassi? É normal. Falando algumas besteiras que eu não deveria ter falado. É normal. Mas, enfim, a vida vai nos canalizando. Né? E eu aprendi muito com o Tassi, aprendi muito com o Álvaro, aprendi muito com o pessoal do Vila lá todo, que me conduziram nesse começo aqui, né, dentro do futebol profissional, quantos anos, presidente? Comigo? Não, a história do 40 anos. 40 anos o Guarulhos tem de futebol profissional. 80, né? Então, o ano que vem, 40 anos. Ficou só um ano sem disputar, que eu acho que não ficou. Estamos falando de futebol profissional, viu, gente? Não é história, se a gente for ver a história do Vila, vai muito mais além 55 disso. anos. 55 anos. E é uma história muito bonita. O Vila tem uma história maravilhosa nos esportes amadores da cidade, nas Olimpíadas, chamava Primavera, né? Jogos da Primavera. Eu mesmo arbitrei muitos jogos do salão. Era muito forte no salão. Sim, Então, essa história toda no Vila a gente vê lá dia a dia com eles, né, nas paredes. Mas aí peguei essa paixão pelo futebol, achei que era mais fácil. No começo, confesso a vocês que acreditava que as coisas aconteciam. Tem uma passagem muito legal comigo com o Ulisses, que eu vou contar aqui publicamente, que assim que eu assumi a Associação Desportiva Guarulhos, eu bati na porta do Ulisses. Tinha mudado o governo já, o Flamengo já não tinha mais tanta aquela força junto com a parte pública, o Ulisses já estava um pouco cansado do Flamengo. Falei, Ulisses, vem me ajudar, que você é um puta de um profissional, você é um cara que ajudou o Flamengo.
a desenvolver. Eu não podia chamar o Ricardo Beires, porque o Ricardo ainda tinha acabado de sair do Flamengo, mas eu sei que a tua parceria com o Ricardo Beires era muito grande, né? Mas um abraço ao Ricardo. Ricardo é meu vizinho, meu amigão. Ricardo meu amigo Beires. de infância, amigo até hoje, e trabalhamos juntos na Secretaria e depois no Flamengo. O Ricardo Beires também me influenciou, porque eu andava muito com ele, pós aquilo, mergulhando com a turma do Aguaçub, do Valmir, do Bolão, aquela turma toda da Secretaria de Esporte. E eles foram me motivando, o Ricardo também me motivou. Não o Ricardo me motivou, mas entendeu um pouco. E aí tem essa passagem com você que eu te convidei, você falou, menino, você não sabe onde você está entrando. Eu acabei de dizer a você, né, e comecei essa conversa dizendo, né, quem faz gestão de esporte nesse país, gente, tem que ter um pouco de loucura, né? Porque não é fácil, não. Não, mas bobo eu não era, porque se eu fui te procurar, é porque, né, eu sabia que você tinha feito um bom trabalho. Ricardo, olha, vai ser legal, né, você está abraçando isso, mas se prepara. Como também procurei o Tassi na semana seguinte, e o Tassi me ajudou muito no começo, levando o som, o hino nacional, a topiquezinha, não, você também, mas você só ia, Tassinho, porque ele falava para ir. Senão você não ia. Aqui que mandava era ele. Então eu sentei na casa do Tassi, lembro muito bem, que monta sempre presépios todo final do ano. Se você quiser ver um presépio bonito, passa em frente à casa do seu Oswaldo Tassi. Eu lembro bem do presépio montado, final de ano, Tassi, estou eleito, preciso de ajuda. Agora vamos pôr uma pá de cal em tudo. Sua primeira gestão começa em que ano, Ricardo? 2007 eu sou eleito, meu primeiro campeonato como presidente em 2008, mas 2007 eu já ajudei o Tassi. Já estava lá. Já tocando futebol. Você está na segunda gestão, né? Não, estou na terceira. Terceira ou quarta, e eu fui embora. Legal. Quanto tempo é cada gestão? 3 anos. 3 anos, né? Legal. Já estou indo para a quarta gestão, eu acho. Eu estou indo já para 12 anos. Depois vem a quinta, sexta. Não, na verdade, assim, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. E aí a minha opinião, eu tenho que tomar cuidado com ela. O Guarulhos não tem uma dívida trabalhista. O Guarulhos não tem nenhuma... Tem poucas ações trabalhistas que a gente resolve imediatamente. Nós não temos uma dívida fiscal. Nós não temos uma dívida com o fornecedor. Então, assim, eu levei um tempo, e não é culpa do Tassi, não é culpa de ninguém, é o futebol. Nós deixamos a casa em ordem para agora tentar navegar em águas melhores. O Guarulhos é uma responsabilidade muito grande. Não dá para entregar algo que nós, assim, de qualquer forma. É essa a preocupação nossa. Porque para o cara fazer uma contratação de 20 atletas, tá, a R$2.000 e não pagar ninguém, e nós tivermos 40 ações trabalhistas em 1 ano e meio, 6 meses ou 7 meses, e essa dívida virar R$150 mil e ela não paga mais, entendeu? Porque para um clube da 4ª divisão, R$150 mil é muito dinheiro. Sem dúvida. Então, é essa responsabilidade que eu falo que a gente toma esse cuidado. E a gente tem um carinho de todo mundo que está à nossa volta, temos um bom diálogo com quem, de fato, está próximo do clube, e a gente vai tocando por causa dessa responsabilidade. Legal, você veio, colocou a casa em ordem, como você acabou de falar, mas a tua experiência, qual seria o grande problema hoje? É não ter um estádio de futebol, um local para treino? A maior dificuldade do Guarulhos, sem dúvida. Sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Algumas pessoas, às vezes, até me indagam. Cara, como você consegue fazer? Como você consegue equilibrar? Só fazendo um parênteses aqui, desculpa te interromper mais uma vez. Nós estamos falando do Guarulhos, que é uma equipe que tem 40 anos de futebol profissional, 55 anos de história. Disputa a competição oficial da federação, que é o campeonato que daqui a pouco nós vamos mostrar aí, já tem inclusive data marcada para o início, mas que depende da administração pública para fazer os seus jogos, mandar os seus jogos, porque acaba usando o estádio Antônio Soares de Oliveira, treina no Cícero Miranda. Como é que está essa questão, presidente? A gente tem até um bom acesso à Secretaria de Esporte há muito tempo já, né, e vem dando sequência disso. A prefeitura contribui com ambulância, contribui com profissionais, contribui com o Cícero. De qualquer forma, a gente não deixa de ter esse amparo. Podia ter mais, podemos ter mais espaço, ter um espaço fixo, ter uma sala de fisioterapia, ter um alojamento, ter algo que a gente sente muita falta hoje disso, né? Uma casa, um estádio que a gente possa receber o nosso patrocinador, ou um estádio que esteja de forma adequada,
ou melhor instalado. Não tem uma sede, presidente, que você falou, o endereço do Guarulhos é este. Não, nós usamos o endereço do Guarulhos, até porque nós aprovamos projetos de lei de incentivo, Sim. o Cícero Miranda. Ah, tá. Tá? Porque a gente tem ali uma salinha que a gente divide com a arbitragem, Ah. né, durante o dia, né, mas tem que desocupar e ocupar. A gente não tem uma sede como o Flamengo. Com telefone, a pessoa quer saber informações, como é Não, que não, é faz? tudo no nosso contato pessoal. É tudo com o presidente. Tem a Facebook, que hoje é uma Sim. ferramenta que a gente utiliza muito, mas assim, a falta que nos faz ter, como o Flamengo tem a concessão, a permissão de uso, que seja, do estádio municipal, faz muita O diferença. presidente faz referência a outra equipe de futebol profissional da cidade, que é a Associação Atlética Flamengo, que tem já há algum tempo permissão de uso lá do estádio Antônio Soares de Oliveira, não é isso? Sim, sim. E que, na verdade, assim, se nós tivéssemos um equipamento parecido ou próximo desse, ou que até, de repente, dividíssemos, por que não, algo dessa forma, eu tenho certeza que o Guarulhos teria condições melhores, ou estaria em condições melhores, isso sem dúvida. Porque, com todo o respeito do mundo, e a gente tem que respeitar a história foi feita para ser respeitada, a história do Flamengo é linda e maravilhosa. Nós estávamos falando de pessoas brincando, e a gente também não tira o mérito do Edson Davi Filho, que é um abnegado também, que se dedica. Podemos ter diferenças, podemos pontuar algumas coisas que não concordamos, mas não podemos ir no pessoal e criticar o trabalho que é feito lá. Nós temos as nossas... Legal que você pensa assim. Não, isso é ponto. Nós temos as nossas diferenças e buscamos o nosso espaço. Lógico. E achamos que devemos ter melhores condições. Sim. Ponto. Agora, a história do Flamengo é grande e o Flamengo já esteve brigando por acesso, hoje não mais, né? E hoje nós dividimos e brigamos de igual para igual, com o respeito que nos dá ao tamanho do Flamengo, sem a mesma estrutura. E isso nos faz acreditar que se nós tivermos algo um pouquinho melhor, Tassi, algo que nós conseguimos planejar um pouco mais, um alojamento, uma sala, eu acho que aí receber um patrocinador, organizar melhor as nossas categorias de base para revelar atletas, eu acho que o Guarulhos tem condições de até talvez conseguir voos como o Flamengo conseguiu. Entendi. Tássio, quero ouvir você, né? O Tássio foi presidente dessa grande instituição de futebol profissional que é o Guarulhos. É bem isso mesmo, né, Tássio? É isso e mais um pouquinho. Olha, só o idealismo é que motiva essa participação de jovens como o Ricardo e como outros tantos, como eu mesmo na época, né? Assumi o Guarulhos na Bacia das Almas, mas pelo ideal, né? Pelo idealismo, pela vontade de acreditar que poderia ser diferente e poderíamos conseguir voos importantes que o futebol profissional necessita. Eu esqueci de problemas antigos, mesmo do próprio futebol profissional. O Guarulhos já poderia estar numa outra fase, mas infelizmente não deu ainda, porque os homens públicos não foram picados ainda pelo bichinho do ideal, não é? Eu me lembro que Guarulhos tinha, na década de 70, 60 já, Sociedade Esportiva Guarulhos, que disputou o Campeonato Paulista, esse aqui, né? Só que era a 4ª divisão. E foi campeão da sua chave. E a federação convidou para que ele ingressasse numa divisão maior. Mas como ingressar se não tinha campo? Jogava no Cícero Miranda, só tinha o Cícero Miranda. Não tinha ainda o Antônio Soares de Oliveira. Como? Não tinha campo, então parou ali. E nada mais aconteceu depois dessa luta dramática. E assim como o Ricardo vem trabalhando entusiasticamente para poder dar um rumo ao futebol profissional. Que, para os que estão fora, Guarulhos é um luxo, né? É possível, Guarulhos é muito forte, uma cidade industrial, é um time poderoso. Como não temos um time na primeira divisão, que todo mundo questiona, né? Não, sim, eles questionam, mas eles têm medo do Guarulhos. Tem medo, o Guarulhos é respeitadíssimo aonde vai jogar. Então é isso, está aí na reta, o Ricardo está aí mais uma vez, já começa o campeonato, mais uma esperança, né? Que surge, né? Alguns problemas que não tinham sido resolvidos antes já foram, está se aproximando cada vez mais do possível avanço
do futebol profissional do Guarulhos. É isso que nós esperamos. Mas falta ainda o básico, né? Falta a estrutura. Ricardo, a cereja do bolo, não perde teu raciocínio não, mas estou interrompendo para a gente poder ter uma linha de conversa aqui, de raciocínio. A cereja do bolo seria uma ação do governo local, Ricardo, ou não? Não, a cereja do bolo pode ser uma ação do governo local, que tem se esforçado. A gente percebe que o Guti tem um quadro nosso do Guarulhos lá, que nós presenteamos ele. Ele não tem vergonha de falar, presentei a autoridades do mundo com a camisa do Guarulhos e gosta. Mas assim, é que a cidade às vezes tem tantos problemas que às vezes os caras não conseguem enxergar. Esse bichinho que o Tassi falou é verdade, o cara precisa ser picado por esse bichinho do futebol e amar e ver alguma coisa de resultado, e aí a coisa vai embora. A gente tem certeza que se acontecer... Mas um exemplo recente disso, talvez envolvendo até a administração atual, foi a parceria do voleibol com o Corinthians, né? Que o recurso veio do setor privado, né? O Nagumo, que é o que está bancando todo esse trabalho aí, mas que envolve a equipe de uma parceria Corinthians-Guarulhos. Mas é exatamente o que o Tassi falou, o bichinho picou do vôlei, tem que picar o do futebol. É exatamente o que o Tassi falou, os caras precisam sentir esse gostinho. Sim. E eu acredito que vontade até tem, não é que ninguém despreza nós a gente. Estamos falando de business, né? Negócio, futebol é negócio, não é isso? Sim, nós Seria importante para a cidade, né, presidente? Não, nós estamos falando de dar autoestima para a cidade, para o guarulhense. Sim. Isso que eu falo, que eu defendo. O Guarulhos tendo uma divisão, um acesso ou 2 acessos aí, eu tenho certeza que isso vai fervilhar, vai começar a acontecer, algumas coisas vão começar a acontecer mais fácil. O governo precisava dar esse empurrão inicial, talvez aí fazer essa roda girar inicialmente, chamar 2, 3 parceiros que são próximos, talvez como fez um pouco no vôlei, e tentar fazer com que a gente gire a roda. E outra, também tem que ajudar o Flamengo, que é um clube da cidade, eu acho que assim tem que ter ajuda de todo mundo. Olha, não estou aqui pedindo só para o Guarulhos, não. Eu partilho disso, tá? Você sabe da minha história. Dos 40 anos que eu vivenciei o esporte da cidade, ficou muito claro para mim que quando a administração se envolve na captação de recursos, trazendo empresas para participar desses projetos todos do esporte, é muito mais fácil. Quando tivemos prefeitos, né, na história da cidade que quiseram a participação do setor privado, isso aconteceu, né, Tassi? Nós tivemos a campanha do Ótimo Atleta com mais de 50 empresas, Tassi. Porque o prefeito daquela oportunidade quis buscar esses recursos e foi feliz. Quando nós cobramos o poder público, não cobramos que ele tire dinheiro do cofre público para bancar o esporte. Porque é uma cidade cheia de problemas, saúde, educação. Nem tem orçamento para isso. Mas a gente cobra uma ação mais dirigida, não é? O prefeito tem essa condição, ele tem essa ferramenta, não é? Chama lá o seu secretário da Indústria e Comércio, não é? E olha, eu quero isso. Eu quero, tem que trazer. E vai e traz. Mas, infelizmente, questões políticas são envolvidas, né? Outros assuntos entram em pauta e isso acaba sendo esquecido. E o tempo vai passando. E nós estamos aqui outra vez. Como é que está fazendo Guarulhos nessa questão toda, Ricardo? Não, entrando mais no assunto, até porque o nosso tempo vai diminuindo. Não, a gente tem conversado bem com o secretário de esporte atual. Mas o recurso hoje, para que você mantenha todo esse trabalho, contratação de atleta, viagens, cumprir uma tabela que daqui a pouco eu vou mostrar, o que está por trás disso? Então, nós criamos um programa que chama o Sendo Guarulhos, que tem Guarulhos Sucata hoje, tem a Carina, tem o Shopping Bom Sucesso, tem a Associação Comercial. São parceiros. Que a quantia de patrocínio é pequena, é pouca, é um valor irrisório, né? Mas para nós é um valor muito bom, muito importante. Quando a gente junta 10 parceiros desses a R$2.000, a gente já tem uma receita de 10 mil mês. Então a gente começa a se estruturar por aí. E aí essa receita é anual, né? Enfim, podendo renovar. Então, essa parceria, esse Sendo Guarulhos, aconteceu através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Rodrigo Barros, que nos abriu a porta numa reunião com empresários, foi atleta do Guarulhos. Né? Estamos trazendo aqui um abraço ao Rodrigo Barros. Né? Acho que é importante para ele contar um pouco dessa história. E aí ele abriu essa porta, a gente tem alguns parceiros, mas falta bastante coisa. Veja, interrompendo, com R$10.000 não se toca nenhum time de várzea. Não, é lógico, é pouco. Mas o torcedor fica cobrando coisas. Não, mas não chegou a 10 ainda, não. Nós estamos esperando. Ainda não chegou ainda. Então o torcedor fica cobrando, todo mundo cobra. Como o Guarulhos não é possível fazer, não ter recursos dessa maneira?
tem que ter no mínimo 100 mil para fazer um time positivo e para subir. Não, que seja 50. Que seja 50. 50 com uma estrutura, com ajuda, com ambulância, com É. médico, com alguma coisa que possa Então, ajudar em trocar valores. É viver no idealismo mesmo. Tocando, por exemplo, um espaço para nós que seja público, que dê condições para treinar ou para jogar, que a manutenção seja feita. Porque, olha, nem o estádio do Corinthians se paga. Nem o do Palmeiras só se paga porque quem administra não é o Palmeiras. Sim. Porque se fosse o Palmeiras, eles não permitiriam tantos shows, porque o foco é futebol. Sim. Eu sei porque eu sentei do lado do presidente do Sim, mas eu Palmeiras, conheço não bem o Gagliotti, não o Gagliotti, o anterior o presidente do Palmeiras, e ele estava puto da vida que o gramado não podia jogar, que o time tinha perdido o rendimento. Só que assim, a conta não fecha. Se você não faz eventos, a conta não fecha. Então não é o do Flamengo, não é o do Corinthians. A prefeitura, como em Suzano, como em Mogi, entrega, em vez de dinheiro, o valor do equipamento em ordem. Limpo, cuidado, pintado, com a grama boa. Então é dessa forma que a gente faz sinergia poder público Concordo. e time de futebol. É muito simples, não tem segredo nenhum. Concordo. Então, eu não estou querendo que a prefeitura dê dinheiro. Eu quero que ela mantenha o equipamento, que não é tão difícil para ela, em função da sua estrutura, cortar a grama, pintar. Água e luz, ela tem condição de pagar mais fácil do que uma entidade, do que nós, clube. Então, ela tira da despesa do estádio de um clube de futebol, no mínimo R$30 mil mês, que é uma despesa mínima para você custear um equipamento daquele tamanho. Entendeu? Está acertado para a temporada, vocês treinam no Cícero Miranda e o mando de jogos no Antônio Soares de No Oliveira, Antônio é Soares isso? de Oliveira. É isso. A Legal. taxa baixou? Deixa eu mostrar aqui. A taxa é a mesma, mas tá boa. Eu já volto com o Ricardo, mas vou mostrar aqui. Nós estamos falando com o Ricardo Agéia, que é o presidente do AD Guarulhos, e aí está a competição, o Campeonato Paulista da segunda divisão. Tanto o Flamengo quanto o Guarulhos estão no grupo 6. Então tá lá, ó, Associação Atlética Flamengo, AD Guarulhos, União Suzano, Atlético Clube, Barcelona Atlético Clube, Jabaquara Atlético Clube, Mauaense e o Mauá. São as equipes que formam o grupo 6, que já tem data, né? Tá aí, ó, primeiro turno, a fase de número 1. O Flamengo recebe em casa o Mauá no dia 7 de abril às 10 horas. E o Guarulhos vai jogar fora, né? Barcelona e Guarulhos também, dia 7 de abril, às 10 horas. Presidente, como é que estão os preparativos? Competição que já se avizinha aí. Aquela história, quem disse que santo de casa não faz milagre? Nós vamos esperar que o Edu Lima, que está aí com a gente do 20, já está quase 1 ano e meio com a gente aí, foi campeão da Copa Condemate, com o Sub-20 nosso. Vamos ver se ele faz um milagre. Né? Essa receita é um pouco mais reduzida de despesa, que a gente ainda não tem um orçamento para pôr em prática. Então o Edu já estava aqui com a gente, é um profissional que vai fazer o curso da CBF agora, se Deus quiser, ou FA, ou CBFA ou CBFB. Talvez ele tenha currículo para fazer a A, inclusive. E é um profissional que já foi campeão do Paulista Sub-20 com a Portuguesa, já esteve aqui um pouco no passado, amadureceu, melhorou, evoluiu. Então vamos ver o que a gente faz com o santo de casa. Quantos atletas estão colocando em disponibilidade para esse trabalho? Inicialmente a gente pensa, eu falei hoje com o meu diretor, com o Milton, em 18 atletas para a primeira rodada, mais base. Porque você pode colocar a base. Então 18 com base, você vai ter pelo menos 25 atletas para a primeira rodada. E vocês têm um trabalho de base muito bom, né? A gente Sim. tem falado aqui, né? Não tem como não aproveitar. Você acompanhou aí, né? Eu não podia deixar de entrar nesse assunto com você. O Flamengo está abrindo portas aí para o futebol amador da cidade. Como é que vocês olham isso? A competição está acontecendo já na fase final, né? Uma competição importante para a cidade, que é a Copa Barbosa de Futebol Amador. E aí, de repente, parece que há uma proximidade do Flamengo com esse trabalho. Como é que você vê isso? Eu não sei como é que foi isso, não. Para falar a verdade, não acompanhei. Sim. Mas quem começou a falar com base lá atrás foi foi o Guarulhos. O próprio menino que está lá, que é o Mota, que é ex-atleta da Várzea aqui de Guarulhos, profissional, jogou fora do país, foi em Portugal, enfim. Mas o Mota que está lá, acho que fazendo essa aproximação com a Várzea, porque o Mota é uma estrela da Várzea de Guarulhos. Legal. Mas o Mota passou por aqui, quem trouxe primeiro o Mota tem foi nós. muito talento ainda disputando a competição. A gente tem projetos de conversa com a base. Assim, eu tenho um projeto que a gente escreveu para a Secretaria de Esporte, que a gente deixa registrado às vezes publicamente, porque depois falam que não foi a gente que idealizou. Mas, assim, de qualquer forma, é um projeto maravilhoso. Até mandar um abraço para o Rogério Aman, que tem nos recepcionado muito bem. É da bola, é do futebol. Conhece futebol, né? Teve no São Paulo, aí tem história, Ministério do Esporte. Então, a gente confia muito no trabalho, na articulação dele agora.
Mas era um campeonato sub-15 que cada grupo teria 2 grupos. Um com o Flamengo, outro com o Guarulhos. E abaixo deles mais 4, 5 equipes da várzea, equipes de futebol de várzea da cidade, que colocariam atletas do ano ruim do 17, que seriam 15 ou talvez 17, abaixo com 14, com 16 anos, para já no ano que vem nós captarmos. E se jogar contra equipes do Guarulhos e do Flamengo, os chaveamentos, a gente ali já observa o atleta. Já é mais fácil de captá-lo. Não precisa fazer uma peneira, que às vezes o atleta naquele dia não está nos melhores dias, ou então não consegue render. Então, era uma forma de a gente captar atletas ligados à várzea da cidade e entregar valor para a cidade, que é o que a gente tem que fazer. Como é que o presidente viu esse grupo aí? O que você acha? Classificam 2, né? Não. 4. 4. Eu acho que assim, o Flamengo é um favorito. Eu não sei como vem o Suzano e o Barcelona, né? A gente nunca sabe como eles vêm. Mas assim, é o mesmo nível nosso. A gente também tem um trabalho meio caseiro. O Mauá, o ano passado, fez uma campanha boa, classificou. É um time de várzea, lá ligado à várzea de Mauá. 4 agora, depois 2, né, produção? É isso? É isso, né? Não. Como é que é o regulamento? 4 agora e depois 4 de novo. Aí tem mais aí sorteio. Aí vai dividindo. Tá. E o Jabaquara é sempre difícil, né? Sempre difícil. Jabaquara não monta time qualquer. E os 2 Mauás lá, eu sei que é um time bem ligado à várzea, um time duro, forte, a molecada vem bem fechada. Deu trabalho para nós no ano passado. O Mauá que nos desclassificou ano passado, não foi o Flamengo, no último minuto com o gol de empate. Quem desclassifica nós é o Mauá numa vitória que achou. São quantas equipes? Gols. 42, né, Tassi? 42 equipes disputam a segunda divisão do futebol aqui em São Paulo. Eu sempre digo isso aqui, né? Isso muda de estado para estado. Aqui nós temos a Série A1, A2 e A3, e o telefone está tocando. De novo, hein, produção? Puxa, não sabe colocar no Vibracal, porque a gente velho fala Vibracal. Lá não vai tocar mais. Mas voltando ao assunto, nós temos Série A1, A2 e A3, e na segunda divisão, que já foi B1, B2, B3, hoje juntou tudo, né, na segunda divisão, são as 42 equipes. Alguém para me xingar ou para me elogiar. Não é minha filha. Um beijo para a Natália. Você tem uma audiência muito grande, desce depois, os caras descem a lenha. Alguns elogiam, eu agradeço quem elogia. Mas quando a crítica é contundente, a gente respeita. Sim, lógico. Né? Porque a gente também está para ouvir crítica, nós não somos o dono da verdade. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, eu tenho evitado redes sociais, essas coisas, porque a gente dá muito valor a polêmicas pequenas. Né? Mas de qualquer forma a gente respeita algumas críticas, tal, mas algumas são exageradas, mas tudo bem. Tá, acrescentando mais alguma coisa? Não, eu acho que esse grupo tá bom para o Guarulhos, não é? Já a gente conhece, não profundamente, mas sabe quem são esses adversários. Né? Então o Guarulhos tem grande chance, né? E ao lado do Flamengo, de passar. Tomara. Eu acredito que sim, eu acredito que vai acontecer aqui, né? Isso. Não, eu acho que a proximidade do Flamengo no grupo, com a gente aqui, só melhorou o futebol nosso. Só acirrou, só melhorou a disposição. Claro, faz parte. Porque também estava o Flamengo na 3. Eu não queria que o Flamengo caísse, enfim, não é isso. Mas também, quem sabe, não gastando dinheiro, enfim, não indo nem vindo. E agora aqui na 4ª divisão, os 2 times, cria um pouco de rivalidade positiva, saudável, movimenta a cidade um pouco mais. É sempre bom. Quanto ao técnico Miranda, já passou por aqui. Conhece, né? Há anos atrás já passou, foi técnico, trazido por membros da Portuguesa, ele é muito ligado à Portuguesa, é um cara rodado, conhece o futebol, então evidentemente tem tudo para dar certo. Legal. Enfim, infelizmente com o Matosinhos não deu certo nas finais. Mas foi bem, mas não pôde ficar. Então está aí o Miranda, que era o seu auxiliar, né? Já estava aqui. Bom, a gente fica aqui na torcida para que tudo dê certo, né? Tanto para o Flamengo como para o de Guarulhos, agradecendo a sua visita aqui, viu, presidente? Né? Obrigado pelo carinho. E ó, meu recado é para você, né? Torcedor que gosta da cidade, que gosta de esporte. Vale a pena acompanhar o futebol da cidade, são bons espetáculos, né? Com segurança local, tudo direitinho. A gente tem que se unir, né? O torcedor tem que fazer a sua parte também, né? Eu queria agradecer que está bem em fase final, a gente já está montando um espaçozinho para nós no Shopping Bom Sucesso. Legal. Agradecer a diretoria do Shopping Bom Sucesso e avisar o nosso torcedor que a nossa camisa vai ser encontrada no Shopping Bom Sucesso. Legal. Tem muita gente procurando a camisa do Guarulhos, muita gente gosta, nós mostramos na TV Gazeta na semana passada, a Mesa Redonda mostrou a camisa e deu repercussão muito grande lá. Legal. Inclusive, assim, a gente vai disponibilizar camisas no Shopping Bom Sucesso, está deixando espaço para nós lá. E olha, a gente tem que ser visto com esse olhar mesmo, né? Investimento, o trabalho é sério, feito por pessoas sérias, idealistas, né?
sonhadores, mas que trabalham com seriedade. Então, você que nos acompanha, você que tem uma empresa, você que tem um comércio, tem espaço, não tem, presidente? Pra caramba, Não é? muito. Então, ó, se junte aí, né, ao Guarulhos aí, nesses projetos todos, tenho certeza que a sua empresa, o seu comércio, vai ganhar muito com isso, viu, gente? Né? Porque está colocando a marca num bom produto. Sim, sem dúvida. É A isso? gente tem Facebook, tem Instagram, tem bastante acesso, Sim. é muito visto, parece que não, mas é. Mas, de qualquer forma, ainda precisa daquele apoio macro, Legal. um apoio para a gente... Presidente, obrigado pela sua visita, tá? Estamos agradeço. encerrando. Vamos, muito obrigado. Um abraço, Ricardo. Boa sorte. Espero o Tassi e o Tassinho lá nos jogos, Nossa né? equipe de Então, externas Acompanhando, se Deus quiser, fazendo os jogos fora também, né? Que quando eles fazem os vídeos dos jogos, mostram, tem um acesso muito grande, a molecada usa a imagem deles, é muito importante para nós essa Sem cobertura dúvida. que vocês fazem. Sem aí. dúvida. Legal, obrigado pelo carinho, presidente. E olha, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos os nossos telespectadores. Fiz uma visita ontem lá no Comercial Esperança, produção super bem recebida. Um beijo lá pro Hélio, pro Zé Roberto. Já falei que era madrinha da noite, ela deu risada, né? Mas a nossa parceira aí, sempre é com ela que nós tratamos dos assuntos aqui que envolvem o programa, que é a Tânia, né? Tem a Lilian lá também agora, viu, Tassinho? Olha, pessoas que nos recebem sempre com muito carinho, tá bom? É por isso que o Câmara Esportiva existe, né? Pela parceria que nós temos aí com o pessoal do Comercial Esperança, tá bom? Tenham todos um ótimo final de semana. O Câmara Esportiva volta na próxima terça-feira, às 12h30. Tá bom, gente? Beijão. Tchau, tchau.